Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação a todos os queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM, da Web Rádio Nossa Mãe Pirité. Nosso programa, a partir de agora, será um pouquinho diferente. No primeiro momento, meditarei o mistério a ser celebrado nesta Santa Missa. Estamos celebrando a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor como Salvador de toda a humanidade. Uma pequena meditação sobre as orações da Santa Missa. E depois passaremos à meditação da palavra propriamente dita, trazendo também as referências bíblicas para que você possa ler e aprofundar aí no seu lar e na sua casa. Então vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus, esse mistério tão bonito da Epifania do Senhor. Pois muito bem, as orações, ou seja, começando pelas orações da Santa Missa. Então, por exemplo, o versículo de entrada: eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o reino, o poder e o império. Então, exaltando Cristo como Rei, Depois, a primeira oração da Santa Missa: ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho unigênito às nações, guiando-as pela estrela, concedei benigno a nós, que já vos conhecemos pela fé, sermos conduzidos à contemplação da vossa face no céu. Então é interessante, Epifania significa manifestação. Significa que celebra-se nesse dia a manifestação do Deus invisível na visibilidade do Cristo. Ou seja, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, manifestou-se visivelmente em Cristo para a humanidade. Eis o mistério que estamos celebrando. Vocês repararão que no Evangelho nós temos a figura dos magos que vão adorar a Jesus seguindo a estrela. Então eles são uma metáfora da nossa vida espiritual, porque hoje contemplamos a Cristo pela fé, mas nós esperamos contemplar a Cristo face a face. Aquilo que os magos viram de contemplar a Cristo face a face é o que nós esperamos um dia realizar conosco, um dia no céu. Depois, a oração sobre as oferendas. Ó Senhor, olhai com bondade as oferendas da vossa igreja, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, que nesses dons se manifesta. Então se faz um paralelo entre os presentes dos magos e agora o próprio Cristo, que nós oferecemos em cada Santa Missa ao próprio Pai do céu. Depois, a oração pós-comunhão. Ó Senhor, guiai-nos sempre por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com olhar puro e viver com amor sincero o mistério que nos destes a participar. Então é interessante que no Evangelho nós temos a estrela que guia os magos até Jesus. Então nós pedimos a Deus que possa nos guiar com a luz da fé para que possamos viver a coerência da nossa adesão a Jesus Cristo. O prefácio deste dia, veja só, vai dizer assim: pois em Cristo, para iluminar todos os povos, revelastes hoje o mistério da nossa salvação. Quando ele, Cristo, se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes no novo esplendor da sua imortalidade. Então, retrata-se mais uma vez o mistério da encarnação. Deus se fez carne para santificar a nossa carne. Deus se fez pessoa humana para comunicar à humanidade o dom da sua divindade. Como os santos padres diziam, Deus se fez humano para que nós humanos nos tornássemos divinos. É interessante que quando se reza, e é claro, tem aí os prefácios próprios para as orações eucarísticas próprias. Então veja só, por exemplo, na Epifania do Senhor, se diz assim: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia santíssimo, no qual o vosso Filho unigênito, eterno convosco na glória, se manifestou na nossa natureza humana. Então, um grande mistério que se celebra nesse dia é o mistério da manifestação do Deus invisível na visibilidade e fragilidade. Deus se manifestou visivelmente a nós. Depois, as bênçãos. Nós temos as bênçãos específicas para a solenidade da Epifania. Olha só. Deus que vos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame benigno sobre vós suas bênçãos e confirme os vossos corações da fé, da esperança e da caridade. Por meio da encarnação, Deus nos chamou das trevas à luz. Porque seguis confiantes do Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como luz entre as trevas, Deus nos torna também uma luz para seus irmãos e irmãs. Então, que o cristão, com seu testemunho de vida,
possa se tornar luz na vida dos irmãos e irmãs. E, por fim, terminada a vossa peregrinação, possais chegar ao Cristo Senhor luz da luz, que os magos procuravam, guiados pela estrela, e com grande alegria encontraram. Então, a metáfora da peregrinação dos magos até Cristo é a imagem da nossa vida, da nossa história. Peregrinamos uma eternidade para contemplar Cristo face a face no céu. Quais são as leituras que a palavra de Deus hoje nos apresenta? Pois muito bem, a primeira leitura, Isaías capítulo 60, versículo 1 a 6. Então, nesta primeira leitura, nós temos a adoração universal em Jerusalém. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 1, havia-se anunciado a nova luz para a região de Galileia, despovoada por causa das deportações que aconteceram em 732. 200 anos depois, um profeta da escola de Isaías repete a mesma imagem, aplicando-a a Jerusalém, a cidade de Sião, ao povo de Judá, que voltando do desterro, voltando do exílio, se dedicou a reconstruir a cidade e o templo. Então ele vai falar: chegou tua luz, esquece o cansaço e o desânimo, porque Deus está perto. As nações devolvem a Israel seus filhos e filhas que estavam vivendo no estrangeiro e oferecem suas riquezas ao Deus que realmente salva o seu povo. No Novo Testamento, os magos que vêm do Oriente realizam essa profecia. A eles, Cristo se manifestou como a misteriosa luz. Para você entender melhor essa leitura, você pode ler as passagens que estão aqui abaixo assinaladas. Então, se na primeira leitura nós temos assim as nações indo adorar a Deus em Jerusalém, levando seus presentes provavelmente também para o rei Messias que estava em Jerusalém. Então perceba que essa leitura está em paralelo com o Evangelho. O Evangelho, quando Mateus narra a visita dos magos a Jesus, ele está inspirado justamente nesta cena aqui da primeira leitura. Ok? Pois muito bem. Na segunda leitura, nós temos diretamente o mistério que está sendo celebrado neste dia. E o mistério é que o povo pagão também participa das promessas de Deus em Cristo. As promessas do Antigo Testamento se dirigem a Israel. Israel esperava o rei Messias para salvar Israel, né? Mas Deus foi muito mais longe, né? Os antigos profetas já haviam anunciado isso, uma espécie de salvação universal, mas o judaísmo tinha esquecido isso. Inclusive, Paulo teve de aprender isso com surpresa, a revelação do grande mistério, que também os pagãos estão chamados à paz messiânica. E a revelação de sua missão pessoal é de levar essa boa notícia aos pagãos. Ou seja, se Israel acreditava que o Messias deveria salvar o povo de Israel, tá certo? Deus enviou seu próprio filho, Deus se manifestou na carne humana, para salvar não somente a Israel, mas para salvar todos os povos, todas as culturas, todas as nações, todas as gentes, toda a humanidade, todo o universo. Então a salvação extrapolou as fronteiras do povo de Israel. Ou Deus, eu gosto sempre de dizer, ou Deus vai salvar a todo mundo ou não vai salvar a ninguém. Porque o amor de Deus não é mesquinho. Deus não vai salvar só o cristão, Deus não vai salvar só o católico, Deus vai salvar, quer salvar todo ser humano. Todo ser humano. No tempo de Jesus, o judaísmo dividia a humanidade entre pagãos e judeus. Eles acreditavam que a salvação era só para os judeus, pois Deus veio para salvar todo o mundo. Todo o mundo. Paulo teve de aprender isso. E talvez muitos hoje deverão aprender isso também, porque cresce a mentalidade sectária dentro das igrejas cristãs, em grupos cristãos, dizendo que a salvação é só para um determinado grupo de pessoas, quando na verdade a salvação é para todo mundo. Deus deseja salvar toda a humanidade. Deus deseja salvar toda a criação. Então, para você aprofundar um pouquinho mais nesta segunda leitura, aí estão algumas passagens que vão falar desta salvação universal que Deus pretende realizar. Ou seja, a salvação não é para poucos, mas a salvação é para todos. Né? Você que nos acompanha pelas redes sociais, você pode pausar o vídeo e ler essas passagens para você aprofundar um pouquinho mais o mistério desta segunda leitura. Por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho. O Evangelho, nós temos essa famosa cena de Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12, então uma cena própria do Evangelho de Mateus, que retrata a visita dos magos ao menino Jesus. Né? Então é muito interessante que
a piedade popular cunhou a expressão que são reis magos. A questão de serem reis veio de uma tradição apócrifa, mas o texto diz apenas que são magos. E o que esse texto retrata? A adoração dos magos do Oriente. No novo povo de Deus, não importa se você é judeu, se você é pagão, se você é grego, se você é romano, o que importa é a fé. O Evangelho de Mateus termina com a missão de evangelizar todas as nações. Confira lá, Mateus 28, 18 a 20. Ou seja, ide pelo mundo todo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas, já no começo do Evangelho, os magos representam a realidade de todo o universo. Em oposição a eles, os doutores da lei, os doutores judeus e o rei Herodes, em Jerusalém, sabiam onde deviam nascer o Messias, mas a estrela da fé não os levou ali. Então é muito interessante que é o seguinte, eles eram magos. A palavra magoi naquele tempo era utilizada para os astrólogos, né? Então eles estão vivendo e seguindo sua fé. Com a ajudinha da Bíblia, eles chegam no Messias. Os de Jerusalém têm a Bíblia na mão e, no entanto, não chegam lá a adorar Jesus Messias, né? Ou seja, nós temos todas as ferramentas necessárias para adorar o Senhor, para estar junto de Deus, para cultivar o seu mistério, para viver a palavra de Jesus. E a pergunta que se faz é, mesmo com todas essas ferramentas, adoramos a Jesus? Será que nós colocamos Jesus como centro da nossa vida? Pautamos a vida dele como referência existencial da nossa vida, no nosso jeito de pensar e atuar no mundo? Pois os magos que não tinham a Bíblia, mas tinham sua religião, tinham sua fé, com a ajudinha da Bíblia chegaram lá. Então esse texto aqui é um escândalo, pensando que, se você pensar assim, que quem escreveu esse texto é alguém de uma tradição judaico-cristã, porque está colocando um pagão reconhecendo a Jesus como rei e Messias, ao passo que o seu próprio povo, simbolizado por Herodes e pelos doutores da lei, não o fazem, né? Hoje as nossas igrejas podem estar abarrotadas, mas será que o testemunho verdadeiramente cristão de caridade, verdade, solidariedade, misericórdia e compaixão acontece por meio da vida desses cristãos? Ou será que é apenas balela? Ou será que são apenas cristãos de fachada? Então é muito interessante esse texto, né? Esse texto, ele é simplesmente fascinante. O outro detalhe que aparece é que, uma vez que os magos encontraram Jesus, eles não voltam para Herodes, que deseja a morte de Jesus. Quem encontra verdadeiramente Jesus não volta por um caminho de ódio, de violência, de desamor, de intolerância, de preconceito, mas se abre a perspectiva daquilo que é a proposta do Evangelho. Deus é nosso Pai, somos todos irmãos e irmãs e devemos nos amar enquanto tal. Então, para que você possa aprofundar este Evangelho, aí estão algumas passagens bíblicas, né, que vão falar desse mistério tão bonito do Salvador, nascido em Belém, a estrela como seu sinal e o reconhecimento da sua adoração por parte de cada um de nós. Então, querido irmão, querida irmã, espero que essa solenidade da Epifania do Senhor te faça dar graças a Deus pelo mistério do Deus que se manifestou, epifanem, visivelmente na nossa carne humana. Deus, de fato, visitou nossa história, santificou nossa vida, uniu a terra ao céu, mas cabe a nós, no seguimento a Jesus, com o nosso testemunho coerente do nosso cristianismo, do nosso seguimento a Jesus de Nazaré, porque Ele é Deus para nós, que nós possamos, de fato, fazer este nosso mundo um pouquinho mais parecido com o céu, criando relações de amor, amizade, comunhão, solidariedade, misericórdia e ajuda aos mais necessitados. Esse é o testemunho luminoso que precisamos dar para fazer com que as pessoas se aproximem de Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Continuamos a anunciar a nossa peregrinação para a Terra Santa, do dia 12 a 20 de maio desse ano. Interessados, basta entrar em contato pelo telefone 035 9845 6167, tratar com Kelly Melo, essa peregrinação da qual terei a alegria de ser o diretor espiritual. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser, tchau, tchau.